começarmos. Gente, bom dia de novo, né? Bom dia novamente, outra vez, a todos e a todas. E a gente vai começar aqui a nossa aula. Gente linda, nós vamos começar um negócio chamado termoquímica. Ó, vou deixar bem claro que o jeito que eu vou explicar a termoquímica é o jeito que cai na FUVEST, na Unesp, na Unicamp, na UEL, no Enem, cai todo ano, tá bom? Cai em outras N faculdades. Se você for estudar termoquímica numa graduação, ou para quem já estudou termoquímica numa graduação, vai ver que tem algumas coisas que no ensino médio a gente dá uma cortada, a gente dá uma simplificada, tá bom? Então, termoquímica, basicamente, ela estuda as variações energéticas das reações. Basicamente isso, tá? Basicamente. Então, como assim funciona, né? Vamos pensar. Se eu pegar uma reação, por exemplo, fazer um churrasco, sempre um churrasco é um bom exemplo. Se eu pego um churrasco, eu ponho fogo no carvão. Quando o carvão queima, é uma reação química, no caso de combustão, eu vou ter liberação de calor. Em contrapartida, existem outras reações que absorvem calor do meio. Então a gente vai estudar isso, basicamente isso. Para que a gente possa entender melhor tudo isso, eu primeiro preciso que você entenda um detalhe. Que uma caloria, na verdade verdadeira, é 4,1868 joules. Tá, é isso a verdade. Se alguém for fazer aí um curso de química, física, né, uma engenharia vai usar isso. Porém, para vestibular, nós iremos trabalhar com, sendo assim, ó, uma caloria é igual a 4,2 joules. Combinado? 4,2 joules. Normalmente o exercício dá quando pede para fazer transformações de unidade. Normalmente eles dão, tá? Agora, o que vai determinar se você consegue depois compreender o resto da aula é esse negócio aqui que eu vou pôr agora. Tchá, cheguei. Que setinha calor F. Significa isso? Que o calor, que é uma forma de energia, todos daí sabem isso melhor do que eu, ele flui sempre do corpo de maior temperatura, olha só, o corpo de maior temperatura, que nós popularmente vamos chamar de corpo quente. O calor flui do corpo quente para o corpo frio, ou seja, ele sempre flui espontaneamente para o corpo de menor temperatura. Fechou? Então, dito isso, a gente pode começar a aula de hoje, tá? Nós podemos começar a aula de hoje. Como assim? Para você entender melhor, a quantidade de energia no universo é constante, né? Então, uma energia se transforma em outra, você sabe disso. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar um exemplo aqui, gente, para você entender basicamente o que eu vou falar, tá? Basicamente o que a gente vai falar. Eu vou pegar aqui, ó, para vocês entenderem, eu vou fazer a combustão, veja bem, eu vou fazer a combustão do etanol. Tá? Falou combustão, significa que eu estou fazendo a queima do etanol, fechou? Ou seja, eu vou tacar fogo no álcool, falando português claro, tá? Vai acontecer com isso, vai liberar energia para o ambiente, eu vou sentir calor, se eu pegar jogar um pouco de etanol no chão, tacar fogo, eu sinto o calor dali da reação. Tá? Então vamos começar a pensar o seguinte. Imagine a seguinte situação. Imagine que eu tenha um recipiente, eu, né, não sei desenhar nada, então na aula eu falo que eu tenho um balde. Tá? Imagine que eu tenho um balde de aço, né? Vamos imaginar a situação. Nesse balde de aço, eu tenho etanol aqui dentro. Eu tenho etanol aqui dentro e aqui eu tenho oxigênio. Ou seja, eu tenho aqui o meu sistema inicial. Isso daqui é o meu sistema inicial, tá bom? Isso aqui é o meu sistema inicial. Tá? Os reagentes, eles configuram o sistema inicial. Tá, beleza. Você concorda comigo que as moléculas de etanol aqui, elas têm uma energia cinética? Tem um grau de agitação. Tem uma energia potencial? Tem uma energia gravitacional? Tem uma energia das ligações? Tem uma energia dos elétrons que estão fazendo as ligações, que afinal de contas, se você pegar o etanol, é C, simples C, OH, né? Porque um álcool é uma hidroxila ligada a um carbono saturado, né? Então eu vou ter isso. Eu vou ter as energias dos elétrons, dos átomos que estão ligados, as energias dos elétrons que não estão ligados, eu vou ter a energia dos prótons, dos nêutrons, eu vou ter muitas energias. E o oxigênio, que está aqui também, vai ter uma energia cinética, vai ter energia potencial, vai ter energia dos elétrons ligados, não ligados, vai ter energia dos prótons, nêutrons, ou seja, os meus reagentes, eles vão ter o quê? Eles vão ter o quê? Eles vão ter o meu sistema inicial, que são os meus reagentes, eles vão ter um conteúdo energético inicial. Certo? Eles vão ter um conteúdo energético inicial, eles vão ter aqui uma somatória de energias.
tá bom? Eles vão ter uma somatória de energias. Tá. Esses reagentes, eles reagem, por isso são chamados reagentes. Eles formam os produtos. Quem são os produtos? Então, isso aqui, quando reage, reagiu, meu Deus do céu. O que aconteceu? Ligações foram quebradas, tal, não sei o quê, e agora formaram novas substâncias. Ou seja, formaram os meus produtos. Produtos porque foram produzidos. Então, agora eu vou ter um sistema final, que é completamente diferente do sistema inicial, porque eu tenho moléculas diferentes, substâncias diferentes. Então, eu vou ter átomos com novas ligações. Eu vou ter carbono ligado a O com dupla, ligado a O com dupla. Eu vou ter O ligado a H, O ligado a H. Ou seja, são moléculas, são substâncias diferentes. Então, eles vão ter energias diferentes, energias de ligações diferentes, energia dos elétrons vão estar diferente, dos prótons, energia cinética, vão ter energia diferente. Ou seja, eu vou ter um conteúdo energético final que é diferente do conteúdo energético inicial. Você falando assim, fica fácil. Só que o químico, ele gosta de dar nome para tudo. Esse conteúdo energético, essa energia global do início, essa energia global, esse conteúdo energético inicial, tem nome, que a gente vai chamar do quê? Entalpia dos reagentes. Isso aqui é um ponto, tá? Não é um sinal que ficou ruim a letra. Então, entalpia dos reagentes. O que é entalpia dos reagentes? O que é entalpia dos reagentes? A energia dos reagentes, a energia total dos reagentes. E aqui eu vou ter a entalpia dos produtos, ou seja, eu vou ter a energia dos produtos. Então, entalpia, o sinônimo de entalpia é energia. Que, para facilitar ainda mais, nós vamos simbolizar por HR, de entalpia dos reagentes, e HP, entalpia dos produtos. Você aí sentado na sua casa, você pensa, bom, peraí, se essa entalpia aqui é diferente dessa, se eu faço a diferença desses dois, porque se eu faço final menos inicial, eu descubro se essa reação liberou ou absorve energia. Sim, então aí surge o famoso ΔH, né? O ΔH, ele vai fazer o quê? Ele é o calor de reação. Ele vai calcular, ele vai mostrar se uma reação libera ou absorve, quanto libera ou quanto absorve, certo? Então, o ΔH é a variação de entalpia. O ΔH é a variação de entalpia. Então, isso é o que você vai precisar saber. Se você for fazer graduação de química, né, você vai ver que, na verdade, a entalpia vai ser a energia interna mais PV. Né? É isso que é a entalpia, né, que a gente define entalpia assim. Então, a definição aqui, né? A definição aqui vai ser essa, né? Mas a gente não usa isso para o ensino médio, né? Aqui não usa, né? Então, às vezes o aluno olha essa aula e fala assim, meu Deus do céu, né? Mas eu sei que é bem mais complexo. Mas do jeito que eu estou explicando é o jeito que cai, né? Nos vestibulares, a gente vai ter que tomar cuidado com isso. Então, falado isso, feito isso, né? Dito isso, a gente vai começar a fazer definições formais, né? Vamos, por exemplo, definir formalmente, né? O que é entalpia? A entalpia é a energia global, é o conteúdo energético do sistema. Você sabe que os reagentes é o sistema inicial e os produtos são o sistema final. Tudo isso medido a pressão constante, deixando bem claro isso, né? Nós trabalharemos a pressão constante, tá bom? Então, os reagentes, né, que é o meu sistema inicial, certo? Eles vão formar os produtos, e os produtos é o meu sistema final. Então, aqui eu tenho o meu sistema inicial, né? Aqui, e aqui eu tenho o meu sistema final. Aqui eu tenho o meu sistema final. E toda vez que eu tenho uma transformação de um sistema em outro, né, eu vou ter o quê? Uma variação de entalpia. Que a variação de entalpia a gente vai dar por ΔH, desculpa, por ΔH. Delta é sempre final menos inicial, é uma coisa simples, né? Então vai ser o quê? Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Tá? Ô, Gabi, sempre que eu vou calcular o ΔH de uma reação, eu vou usar essa fórmula? Calma aí, né? Calma lá, não é assim que funciona a vida, né? A palavra sempre ela é muito forte, né? A gente vai calcular o ΔH usando isso, mas tem outras maneiras também de calcular o ΔH, que nós vamos estudar, não hoje, né? Nós vamos, mais nas próximas aulas, nós vamos estudar lei de Hess, nós vamos estudar calor de formação, nós vamos estudar energia de ligação, né? Então, hoje, é a aula, eu chamo essa aula de aula básica, né? É a aula básica, é a aula que você entende o que é uma reação exo, o que é uma reação endo, né? É a aula básica, e isso é a aula de hoje, né?
Então, falado tudo isso, entendido que a variação de entalpia é o ΔH e o sistema inicial significa que os reagentes e o sistema final são os produtos, significa que os reagentes vai ter um conteúdo energético, que a gente vai chamar de entalpia, e o sistema final vai ter um outro conteúdo energético, que a gente vai chamar de entalpia dos produtos, a gente pode começar a estudar, né, as reações. Vamos começar pelas reações. Devagar, vamos começar pelas reações, né? Então, nesse exato momento, né, eu vou começar agora a colocar aqui as reações. Então, vamos começar aqui bem devagar. O Garo começa aqui por reação exotérmica. Bom, toda vez que alguém no mundo, né, chegar para você e falar assim, ó, eu tenho uma reação exotérmica, você fala, legal, o que é uma reação exotérmica? Você vai falar assim, é uma reação que libera calor. Tá certo? Tá mais do que certo, tá perfeito. Mas vamos estudar isso um pouco mais a fundo. Vamos devagar. Uma reação exotérmica é uma reação que produz calor. Então, significa que se eu pego 2 reagentes, ou 3, tanto faz, ao acontecer a reação entre os reagentes, eles emanam calor para o ambiente. Então, o que acontece? Se ela produz calor, ela vai ficar quente. Se ela fica quente, nós vimos no primeiro slide dessa aula que o calor flui do corpo quente para o corpo frio. Então, se ela produz calor, ela fica quente. Se ela fica quente, o calor sai dela. Se sai calor, a gente tem que dar um nome para a reação que sai calor. Reação que sai calor. Ficou feio, reação que sai calor. Reação que libera calor. Pô, tá legal, mas dá grande. Reação exotérmica. Então, a reação exotérmica é a reação que libera calor para o ambiente. Isso é uma coisa extremamente importante. Beleza? Fala, beleza. Então, tá bom. Falado isso, eu vou pegar um exemplo para falar alguns detalhes. Qual é o melhor exemplo que existe de reação exo? Reação de combustão. Toda combustão, ela é exotérmica. But, nem toda exo é uma combustão. Vocês entenderam? Isso é muito importante. Toda combustão é exotérmica. Porém, nem toda exotérmica é uma combustão. Toda vez que eu falo isso, as pessoas me pedem exemplos. Eu falo assim, ó, vou dar um exemplo de combustão. Taquei fogo no carvão para fazer churrasco. Boa, vamos fazer um churrasco. Tá, legal. Combustão. Fechou. Combustão do carvão ali, a queima do carvão, combustão. É exotérmica. Dá um outro exemplo, exo que não seja combustão. Vixe, fácil. Ó. Eu pego ácido sulfúrico, uma solução de ácido sulfúrico, uma solução de soda cáustica e misturo. Meu amigo, vai liberar calor pacas. Uma reação de neutralização entre um ácido forte e uma base forte libera calor. Então, nesse exato momento, né, nesse exato instante, o que a gente pensa, né? O que é uma reação exo? Voltando para a aula. O que é uma reação exo? Que libera calor, deixa o ambiente quente. Tá, vamos pensar agora o porquê que isso acontece. Tá? O porquê que isso acontece. Por que o ambiente fica quente? Vamos pensar assim. Ó. Vamos começar a imaginar. Os reagentes, no caso aqui o exemplo que eu estou dando é carbono, grafita, né, que é o certo, e oxigênio, certo? Beleza. Eles vão reagir, né? Se você perguntar para qualquer criança, né, o que é uma reação, né, qualquer reação, independente se é exo ou endo, é o rearranjo de átomos, né? Rearranjo de átomos. Então, se você pega o carbono e o oxigênio, eles reagem entre si e dão origem ao nosso gás carbônico. Beleza, né? Tudo bem. Só que, veja bem, aqui eu tenho uma entalpia dos reagentes. Aqui eu tenho uma entalpia dos produtos. E por que essa reação, então, liberou calor para o ambiente? Porque eu falo assim, fica muito fácil esse exemplo. Ó. Parte da entalpia, parte da energia, porque entalpia e energia são sinônimos, parte da energia dos reagentes fica aprisionada aqui nos produtos. Parte da energia fica aqui. Só que como os reagentes eles têm muita entalpia, muita energia, a outra parte sai para o ambiente. Por isso que o ambiente esquenta. Sai para o ambiente na forma de calor. Fala, putz, faz todo sentido, Então, o que acontece? Uma reação exo significa o quê? Uma reação exo? Significa que, no começo, os reagentes tinham tanta energia, tanta entalpia, que parte dessa energia fica aprisionada nos produtos e o resto que sobra vai para o ambiente. Então, a parte mais Master, Blaster, Advanced Plus, mais 3 Os importante é essa aqui, ó. Em uma reação exotérmica, a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos. Decore isso.
Decore isso. A entalpia dos reagentes é maior que a dos produtos. Sempre, Gabi, sempre, sempre, sempre. Agora que você entendeu o que é uma reação exotérmica, a gente pode fazer o quê? A gente pode escrever ela. Por quê? Você tem que saber escrever uma reação X e você tem que olhar para uma reação X e falar, poxa vida, isso é uma reação X. Então agora, a gente vai fazer o seguinte, eu fico olhando, eu vou escrever como eu posso escrever uma reação X. Ah, tá aí. Essas são as 3 maneiras que eu posso escrever uma reação X. Essas são as 3 maneiras. Veja bem, ó, de forma genérica, né? Eu coloquei aqui de forma genérica, para que todos entendam. Então, A mais B formando C mais D. Beleza. Então, os reagentes dão origem aos produtos e liberam calor. Então, parte da energia dos reagentes vai embora para o ambiente. Então, eu escrevo mais calor. Tá vendo? Tá, entendi. Não tem segredo nenhum. Não, não tem. Só que, às vezes, o vestibular, a apostila, o livro, a prova, muda o calor de lugar. E aí você fica confuso. Então, se eu tenho o calor liberado que está do lado dos produtos, porque numa reação exo, o calor liberado fica junto com os produtos. Se eu quero colocar ele junto com os reagentes, ó, eu troco o sinal. Então, fica menos calor. Certo? Agora, se eu quero pegar o calor liberado, e ó, tirar ele de dentro da equação, ó, aqui é a equação, tá vendo? Essa é a equação. Eu coloco na forma de ΔH, aí fica com o sinalzinho de menos. O sinal de menos significa que a reação libera calor. Todo mundo pergunta por que fica menos. É muito fácil a explicação. ΔH é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, certo? Você fala, certo, você já definiu isso. Pegue essa frase que eu escrevi e jogue aqui na matemática. Numa reação exotérmica, a entalpia dos reagentes é maior que a dos produtos. Ou seja, aqui eu tenho um número enorme, aqui eu tenho um número pequeno. Faz um número pequeno, vamos chutar números aqui, ó. Faz aqui, ó, 100 menos 1000. Matematicamente, isso aqui dá quanto? Menos 900. Ou seja, o ΔH, ele assume sinal negativo por causa disso. Então, falado isso, vamos dar exemplo, né? Vamos pegar aqui, ó. Eu posso escrever a reação, aqui a reação, né? Que eu já dei como exemplo do carbono-grafite. Eu posso escrever carbono-grafite mais O2, dando CO2, liberando 94. Eu posso escrever a mesma reação assim, ó. Carbono-grafite mais O2 menos 94 igual a CO2. Gabi, qual das duas está certa? As duas estão extremamente corretas. Ah, e qual aparece mais? Ambas aparecem com a mesma frequência. E eu posso também escrever na forma de ΔH. Então, dito isso, eu posso definir, então, o que é uma reação endotérmica. Eu posso definir agora o que é uma reação endotérmica, certo? Bom, uma reação exo está morta. Beleza, vamos definir agora uma reação endo. Tá? Se eu chegar para qualquer um da sala, perguntar assim, ó, o que é uma reação endo? O pessoal fala assim, de bate pronto, ó, absorve calor. Cara, tá certo, 100% correto, nota 10, tá? Mas vamos ver detalhes, o porquê que isso acontece. Combinado? Então vamos lá. Uma reação endo, ela consome o calor do meio. Então, ela consome calor, então ela esfria. Se ela fica frio, o calor entra nela, o calor do meio entra nela. Aí, quando eu faço isso, a galera fala, Gabi do céu, Jesus, cara, não dá para entender nada. Para ficar fácil minha explicação, imagine que aqui minha garrafa de café, meu copo de café, vocês devem estar enxergando. Tem a água aqui dentro, tá? O café eu já bebi, então tem a água aqui dentro. Eu vou pegar o reagente aqui A, vocês estão vendo aqui o reagente A, e eu vou pegar aqui, sei lá, o reagente B, tá? Eu vou pegar o reagente B, o reagente A, eu vou colocar aqui na minha garrafa, aqui no meu copo de café e vou segurar isso. Minha mão fica gelada, o copo fica gelado, a água aqui dentro fica gelada. Você fala, meu Deus do céu, por que que tudo esfriou? Por que que a temperatura aqui da minha mão está caindo? Por quê? Porque o reagente A e o reagente B, eles estão pegando o calor do meio, a energia do meio, para dar prosseguimento à reação química. Eles não tinham energia suficiente para dar prosseguimento à reação química. Então, o calor do meio entrou aqui. Só que quando eu falo isso, você pega e vai e fala, então ficou quente. Não, eles usaram o calor para dar prosseguimento à reação.
Essa é a parte mais Master Blaster importante. Para você entender melhor tudo isso, vamos fazer aqui. Ó. Imagine que eu tenha um recipiente fechado. Imagine que eu tenho um recipiente fechado. Eu vou falar que eu tenho um balde. Eu gosto de balde. Eu tenho um balde fechado. Fechou? Aqui dentro desse balde, eu tenho I2 gasoso e H2 gasoso. Eu coloco I2 e H2 e eu seguro esse balde com a minha mão. Eu falo, putz, cara, tá gelado demais isso. Por quê? O I2 e o H2 são meus reagentes. Eles pegam o calor da parede do balde, da minha mão que está segurando esse balde, eles roubam esse calor e eles usam essa energia para dar prosseguimento. Então, esse calor entra aqui, mas esses aqui vão ficar quentes. Não, eles não vão ficar quentes. Eles vão usar esse calor. Eles vão transformar, eles vão usar esse calor. Ah, mas eles vão usar para ficar quente. Não! Eles vão usar esse calor para dar prosseguimento à reação e assim formar os produtos. Então, o calor entra lá. Então, uma reação endotérmica deixa tudo frio, porque ela usa o calor para dar prosseguimento ao produto, para dar prosseguimento à reação, formar os produtos. Isso vai ficar muito mais claro quando eu der energia de ligação. Né? Quando eu der energia de ligação, vai ficar muito mais fácil isso. Mas, por hora, você tem que entender que ela usa essa energia, ela usa esse calor que ela absorve, ela rouba do meio. Então, numa reação endotérmica, cara, essa parte mais importante, ó, em uma reação endotérmica, o que acontece na reação endotérmica? Isso é uma coisa extremamente importante. O produto formado, veja bem, o produto formado aqui, no caso do meu exemplo, é o HI, né? O produto formado aqui, ele tem a entalpia, a energia dos reagentes, mais a energia que os reagentes roubaram. Ou seja, o que eu posso, nesse exato momento, sair gritando para todo mundo? Que a entalpia dos meus produtos, é maior do que a entalpia dos reagentes. Então, os meus produtos, eles vão ter uma entalpia maior. Porque, ó, isso é produto. Ó, produto. Isso é reagente. Isso é reagente. Os reagentes, eles absorveram o calor do meio. Então, eles têm uma energia, mas eles precisavam de mais. Então, eles pegaram do meio, de todo quanto é lado onde tivesse, e usaram essa energia para montar o produto. Então, os produtos, eles têm uma entalpia maior que os reagentes. E aí, você que entendeu isso agora, você entende que na reação exo deixa tudo quente, então a temperatura do meio esquenta, né? Por exemplo, você sempre lembra de tacar fogo, sempre lembra da combustão, tá? E na reação endo absorve, então deixa tudo frio, tá? Porque ele usa o calor. Bom, falado isso, dito isso, o que a gente vai fazer, né? A gente vai pegar e vai mostrar as representações de uma reação endotérmica. Se você olhar de bate-pronto, assim, de relance, for fazer outra coisa, vai confundir com as representações de uma reação exo. E por que eu fico batendo nisso toda hora? Eu fico devagar falando tudo isso. Porque se você confundir na hora do vestibular, com certeza vai ter alternativa errada lá que você acha que está certo. Então não pode acontecer. Tá? Então é o seguinte, uma reação endo, como é que a gente escreve? Reagentes mais calor formando produto. Se você pegar, reparem bem, se você pegar na reação exo, como é que era? A mais B formando C mais D mais calor. Tá vendo a diferença, gente? Vocês conseguem ver a diferença? Agora, repare, eu vou trocar o calor de lado. Se eu colocar o calor absorvido do lado dos produtos, ele fica com sinal de menos. Você não pode sair decorando que sempre que tem menos é reação exo, porque aí quebra a sua perna. Porque uma reação exo, veja bem, o calor liberado na reação exo, o calor liberado, quando fica do lado dos reagentes, ele fica com sinal de menos, tá vendo? Tá vendo? Ó? Dá para confundir. Eu estou escrevendo aqui, mas dá para confundir, porque eu estou mostrando. E agora, eu quero tirar o calor absorvido, porque afinal de contas tem uma reação endotérmica. Eu quero tirar o calor absorvido de dentro da equação. Então, eu coloco na forma de ΔH. O ΔH assume sinal positivo. Ah, e por que assume sinal positivo? Ó, ΔH é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Pegue essa frase, jogue na fórmula. Eu tenho um número enorme
menos um número pequeno. Faz um número enorme, 1000, vamos jogar 1000 aqui. Menos 100, quanto que dá essa bagaça? Pô, dá 900. Então é por isso que isso aqui me dá positivo. Beleza? Vamos escrever assim? Vamos escrever? Vamos escrever, ó. Vamos pegar aqui, ó. H2 mais I2 absorvendo 12,4, formando 2HI. Eu posso escrever assim, ó. H2 mais I2 absorveu 12,4, formou 2HI. Eu leio da mesma maneira. Eu escrevo de outro, mas eu leio da mesma maneira. Ou eu posso escrever H2 mais I2 formou 2HI absorvendo 12,4. Tanto faz. Então, você vê que nesse momento eu tenho as reações endotérmicas. Bom, tudo que eu falei, eu consigo colocar em gráfico. Tudo que eu falei, ó, vou colocar as reações endo e exo no gráfico. Vou colocar aqui, vou começar pela reação exo. Eu vou apresentar hoje, nessa aula, esses dois gráficos. Tem um terceiro, calma. O terceiro fica mais claro quando eu der energia de ligação, que é quando aquele sobe, depois desce, mas eu não vou fazer isso agora. Então, veja bem, os reagentes, eles têm maior entalpia do que os produtos. Por isso que ficaram em cima. A diferença é o ΔH. Reação o quê? Exo. Veja bem, eu voltei para a reação exo. Aí, ó, veja bem, vamos lá. Eu posso escrever também assim, ó, reagentes, produtos, diferença ΔH. Exatamente a mesma coisa. Escrever o gráfico assim ou escrever o gráfico assim dá no mesmo, né? Então, para uma reação exo, você lembra que os reagentes têm maior entalpia do que os produtos, por isso que ficam em cima. E na reação endo é o contrário. Os produtos, eles têm maior entalpia do que os reagentes, por isso que eles ficam em cima. Então, você vê uma reação endo, como os produtos têm maior entalpia, eles ficam em cima, os reagentes ficam embaixo, a diferença é o ΔH. Beleza? Bom, falado isso, dito isso, nós estamos falando de reações químicas, fenômenos químicos. Eu posso também chamar de endo e exo fenômeno físico, mudança de estado. Para acabar a aula aqui, ó, aí eu termino essa matéria semana que vem. Então, olha só, mudança de estado é fenômeno, isso é uma coisa muito importante, fenômeno físico. Ou seja, se eu tenho água sólida, ela derrete e vira água líquida. Continua sendo água. Então, só para você entender, se eu tenho aqui água sólida, por exemplo, ela se transforma em água líquida. Como é que chama essa passagem? Fusão. Se você pegar, o grau de agitação da água sólida é muito pequeno, praticamente ela vibra em torno do próprio eixo. A água líquida ela tem um grau de agitação maior. Então, é um processo endotérmico. É um processo endotérmico. Então, você vê que o fenômeno físico, o fenômeno químico, dá para chamar de endo, mas tem algumas diferenças, né? Porque agora, no caso, a água ela fica mais quente, né? Ela aumenta o grau de agitação, né? Na reação endo, ela pega esse calor para formar o produto. Né? Aqui não, ela usa esse calor para ficar mais com maior grau de agitação. E para também separar um pouco uma das moléculas das outras, né? Que aí tem a ver com as forças intermoleculares, que eu não vou entrar no mérito agora. E a água líquida, sendo transformada em água gasosa, eu posso chamar de vaporização. A vaporização, vocês já aprenderam, pode ser a ebulição, pode ser a calefação, como pode ser simplesmente a vaporização, né? A vaporização, simplesmente. É um processo endo, as moléculas, eu estou dando exemplo da água, mas isso é válido para qualquer substância. Eu fico falando água, mas válido para qualquer coisa. Então, a água líquida, por exemplo, né? Ela tem um grau de agitação. A água gasosa tem um grau de agitação muito maior. Tanto é que já foi perguntado em vestibular assim. Uma pessoa, ao sair de uma piscina num dia extremamente quente, sentiu frio. Por quê? Qual que era a resposta? A água roubou o calor da pele da pessoa, roubou do meio também, mas roubou o calor da pele, para que a água evaporasse. Então, por isso que a pessoa sente frio. A pessoa sente frio porque a água rouba calor, entendeu? Para evaporar. Beleza? Bom, tudo que vai e volta, né, meus amores? Então, se eu pego aqui, né, a parte, né, do gás tornando-se líquido, né, chama liquefação. O gás tem um grau de agitação muito grande, o líquido tem um grau de agitação menor, então ele vai ter que perder energia, então é um processo exo. E o líquido sendo transformado em sólido, né, por exemplo, a água líquida, eu vou congelar a água, né, então o calor da água sai, né, e aí ela praticamente fica parada, né? O grau de agitação fica menor, as forças intermoleculares ficam mais fortes, vamos dizer assim, né? Então é um processo exo, tem que perder energia, né? Porque o grau de agitação diminui. Então a solidificação é um processo exo, importante isso. Bom,
E quando você pega o sólido para o gás, é chamado sublimação, ou seja, o grau de agitação aqui no sólido é muito pequeno, mas o grau de agitação no gás é enorme, então tem que absorver energia, né? Então é um processo endotérmico. E o gás para o sólido, né? O contrário, chamado ressublimação, que é um processo exotérmico. É interessante, né, você entender tudo isso, porque às vezes o vestibular fala assim para você, ó, julgue as afirmações abaixo e classifique como sendo exo e endo, né? E aí você tem que assinalar lá uma alternativa que tenha a resposta respectivamente, exo, endo, exo, assim por diante. Então, às vezes ele coloca lá assim, ó, combustão, aí você fala exo, aí o cara fala fusão, você tem que lembrar que a fusão é um fenômeno físico, mas mesmo assim eu posso classificar como sendo endotérmico. Então, eu tenho que entender, né? Eu tenho que entender claramente, né, que as mudanças de estados físicos são fenômenos físicos, porém eu posso classificar como endo e como exo. Beleza? Bom, na próxima aula eu vou dar os fatores que alteram o valor do ΔH e aí a gente consegue fazer os exercícios da apostila, tá? Numa aula só eu não conseguiria fazer tudo isso, tá? Jamais, nem presencialmente, tá? Então esse módulo 10 eu divido em duas partes, tá bom? Só um segundinho aqui. Eu vou parar a gravação, né? Aqui, stop.